Durante um jantar elegante em um restaurante sofisticado de Lisboa, Leandro Duarte, um influente empresário de 62 anos, jamais imaginou que sua noite tranquila fosse virar de cabeça para baixo por causa de uma frase vinda de uma jovem garçonete. "Desculpe incomodar, senhor, mas o anel que o senhor está usando é idêntico ao que minha mãe carrega há anos." Leandro congelou. O anel em questão era uma joia de família com mais de 2 séculos de história. Havia apenas 3 exemplares iguais no mundo. Um estava em seu dedo, outro havia desaparecido misteriosamente há cerca de 26 anos. E o terceiro deveria estar enterrado junto à mulher que ele acreditava ter perdido para sempre. Era novembro de 2024. O restaurante Dona Beatriz, no centro histórico da capital portuguesa, recebia com frequência a elite empresarial do país. Leandro, fundador de uma cadeia de resorts de luxo avaliada em mais de 500 milhões de euros, jantava sozinho, como de costume, próximo à enorme janela de vidro. O cabelo grisalho, perfeitamente penteado, contrastava com a expressão melancólica de seu rosto. Usava um terno italiano sob medida e na mão esquerda o anel brilhava discretamente, ouro branco, um raro topázio azul e pequenos diamantes incrustados ao redor. Era um símbolo de sua linhagem, mas também da dor que carregava. Naquela noite, celebrava sozinho o 20º aniversário da empresa que fundou ao lado de Helena, sua esposa, falecida em um trágico acidente de carro há 5 anos. "Deseja mais vinho, senhor Duarte?" perguntou uma voz delicada. Ele levantou o olhar e encontrou os olhos castanhos de uma jovem de pele morena, com feições suaves e sorriso tímido. Ela aparentava cerca de 24 anos e usava com elegância o uniforme preto e branco do restaurante. "Sim, por favor", respondeu ele. Enquanto ela enchia a taça, Leandro percebeu que a moça o observava com certa inquietação. "Aconteceu algo?" perguntou com delicadeza. Ela hesitou, mordeu levemente o lábio inferior e disse: "É que meu nome é Isadora e será que posso perguntar algo sobre seu anel?" Leandro levantou a sobrancelha curioso. "Meu anel?" "Sim, é que ele é exatamente igual ao da minha mãe. Desde que me entendo por gente, ela o usa todos os dias." A menção foi como um soco em seu peito. Ele quase deixou a taça cair. "Isso é impossível", murmurou. "Este anel é exclusivo, parte da herança da minha família." "Eu entendo", disse Isadora um pouco nervosa, "mas quando vi o seu, quase deixei a bandeja cair. É absolutamente igual ao que minha mãe usa." Leandro ficou pálido. Sabia que haviam sido feitos apenas 3. Seu bisavô os encomendara em 1890 para presentear seus 3 filhos. Um estava com ele, outro fora dado como perdido após a morte de seu irmão gêmeo, Tomás, num acidente nas montanhas, e o terceiro fora enterrado com Helena, sua esposa, há meia década. "Qual é o nome da sua mãe?" perguntou quase sem voz. "Helena Ribeiro", respondeu Isadora. O coração de Leandro falhou. Helena. Sua esposa também se chamava Helena, mas o sobrenome era Duarte. "Quantos anos tem sua mãe?" indagou ele, tentando controlar a respiração. 48, disse Isadora. "O senhor está bem? Está muito pálido." Leandro engoliu seco. Se Helena estivesse viva, teria exatamente essa idade. Mas ele esteve em seu funeral, viu o caixão ser enterrado, ou será que não? "Isadora", disse, com a voz embargada, "poderia me mostrar uma foto da sua mãe?" A garçonete hesitou, mas tirou o celular do bolso e abriu a galeria de fotos. Ao ver a imagem, Leandro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era Helena. Seu rosto estava ali mais maduro, com cabelos mais curtos, mas era ela. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. "Onde ela mora?" perguntou, quase em choque. "Em Aveiro, senhor. Por quê?" Leandro levantou-se tão bruscamente que derrubou sua taça. O restaurante inteiro o observou. "Preciso saber tudo sobre sua mãe. Agora." "O senhor está me assustando", disse Isadora, recuando um passo. "Desculpe", murmurou ele, tentando se recompor. "É que sua mãe se parece demais com alguém que eu amei." Ela hesitou, mas respondeu.
Minha mãe mora em Aveiro desde que me entendo por gente. Trabalhava como recepcionista, mas se aposentou há uns 2 anos. Nunca conheci meu pai. Segundo ela, ele morreu num acidente no canteiro de obras quando eu ainda era bebê. Leandro empalideceu. Ele mesmo fingira sua morte anos atrás em um canteiro de obras para escapar com Helena, mas ela estava morta, ou estava. Quando é seu aniversário? Perguntou, ainda em choque. 15 de abril, respondeu Isadora. Por quê? Leandro fez as contas. Se Isadora tinha 24 anos, nasceu em abril de 2000, exatamente 9 meses depois da última vez que estivera com Helena, antes do suposto acidente. Você já ouviu sua mãe mencionar alguém chamado Leandro? Quando ela bebe um pouco, sim, e sempre fica triste, mas nunca quis falar sobre ele. Leandro não aguentou mais. Preciso vê-la, agora. Mas são quase 10 da noite e Aveiro fica a mais de 2 horas de carro. Não me importa, te pago 1000 euros se me levar até lá hoje. Isadora o observou entre surpresa e desconfiança. Tudo bem, mas se você estiver louco, eu chamo a polícia. Leandro finalmente sorriu, pela primeira vez em anos. Pouco depois das 10 da noite, o carro de Leandro cortava a estrada rumo ao interior sob um céu carregado de nuvens. Isadora estava sentada no banco do passageiro, inquieta, cruzando os braços, os olhos atentos ao homem ao volante. Pode me explicar o que está acontecendo de verdade? Perguntou ela, com a voz contida. Leandro respirou fundo antes de responder. Há 5 anos, me disseram que minha esposa, Helena, morreu num acidente de carro. Eu fui ao funeral, chorei, sofri, acreditei que tinha perdido o amor da minha vida. Mas depois de hoje, tudo isso pode ter sido uma mentira. O senhor acha que minha mãe é essa Helena? Acho que ela é exatamente a mulher que eu enterrei apenas na memória. O nome, a idade, o anel e você, tudo bate. Eles chegaram a Aveiro pouco depois da 1 da manhã. A cidade estava silenciosa, adormecida sob a luz fraca dos postes. Isadora o guiou até um pequeno prédio antigo no centro histórico. Subiram as escadas em silêncio. Ela bateu a porta suavemente. Mãe, sou eu. É urgente. Após alguns segundos, a porta se abriu. Uma mulher de roupão branco, com os cabelos revoltos e olhos sonolentos, apareceu. Leandro recuou um passo. Era ela, Helena, em carne e osso. Ela empalideceu. Os olhos se arregalaram. Leandro Sussurrou. Olá, Helena, disse ele com a voz embargada. Temos muito que conversar. Mãe, é verdade? É ele? Helena levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Entrem, murmurou. Eu sabia que esse dia chegaria. O pequeno apartamento estava em silêncio sepulcral. Helena agora vestia uma jaqueta sobre o roupão, os olhos ainda marejados. Leandro se sentou à sua frente. Por quanto tempo você soube que estava vivo? Sempre, respondeu ela com sinceridade. Eu nunca acreditei que tivesse morrido naquele canteiro de obras. Então, por que fingiu sua morte? Ela respirou fundo. Porque descobri com quem você estava se metendo. Os negócios com o tal Augusto Vilar, o dinheiro sujo, as ameaças. Eu precisava sumir, por nós dois, por ela. Leandro arregalou os olhos. Como você soube de Vilar? Ele me seguiu um dia, disse que se eu não colaborasse, ele mataria você e a mim, e eu já estava grávida, 2 meses. Isadora, sentada no canto da sala, arregalou os olhos. Vocês estão dizendo que toda a minha vida foi uma mentira? Eu fiz o que achei que precisava fazer para te proteger, disse Helena. Disse que seu pai havia morrido. Queria afastar você daquele mundo. Leandro se aproximou da filha com os olhos úmidos. Eu não sabia que você existia. Se soubesse... E depois? Perguntou Isadora com a voz trêmula. Depois que ele morreu? Augusto Vilar morreu há 5 anos numa disputa entre facções, respondeu Helena. Vi no jornal, achei que enfim estávamos livres. Então por que não voltou? Helena hesitou. Porque achei que já era tarde demais, achei que você teria seguido em frente. Um silêncio denso tomou conta da sala. Isadora levantou-se e foi até a varanda. Preciso respirar, preciso pensar. A mãe tentou detê-la, mas ela saiu.
Pela primeira vez em mais de 20 anos, Leandro e Helena estavam a sós. O silêncio era pesado. Ela tem seu olhar, disse ele. E o seu gênio, respondeu Helena, esboçando um sorriso. Ela retirou o anel do dedo e o estendeu para ele. Chuck, isso sempre te pertenceu. Não, esse anel é seu, sempre foi. Depois da sua morte, deixei tudo para trás. Vendi os hotéis, me escondi, vivi com medo. Mas hoje, você está aqui e ela está ali, viva e linda. Helena, depois de tudo isso, será que ainda podemos tentar? Ela hesitou. Talvez. Talvez seja até melhor. Já não somos os mesmos. E talvez isso nos ajude a construir algo novo. Minutos depois, Isadora voltou. Os olhos estavam inchados, mas ela parecia mais calma. Eu pensei muito e quero conhecer meu pai, mas com 3 condições. Quais, porém? Disse Leandro. Primeira, nada de mentiras, nunca mais. Aceitou, respondeu ele. Segunda, quero conhecer sua vida um pouco mais. Combinado, disse Helena. Terceira, prometer que nunca mais colocará os negócios acima da família. Leandro se aproximou. Te dou minha palavra. Nos últimos 5 anos, aprendi que todo o dinheiro do mundo não vale nada sem amor. Isadora assentiu. Então podemos tentar. Eles se abraçaram. Um recomeço, uma chance rara, mas verdadeira. 6 meses se passaram desde aquela noite em Aveiro. A vida de Leandro, Helena e Isadora havia mudado completamente. O reencontro, no início tenso e cheio de dúvidas, em poucos deu lugar a algo que os 3 já não acreditavam ser possível: uma família. Na cobertura de um dos hotéis de Leandro em Valência, decorada com flores brancas e luzes suspensas, celebrava-se uma data especial, o 25º aniversário de Isadora. Pela primeira vez na vida, ela soprava velas, cercada pelos 2 pais, o biológico, que descobrira por acaso, e a mãe, que lutara para protegê-la de um passado perigoso. Os meses anteriores tinham sido um processo de reconstrução. Isadora deixara o emprego de garçonete e ingressara em um curso de administração hoteleira, com os estudos pagos por Leandro. Helena havia se mudado para um apartamento no mesmo bairro onde o ex-marido vivia. Os almoços em família, as caminhadas ao entardecer e os diálogos sinceros para os poucos colaram os pedaços daquilo que o tempo e o medo haviam rompido. Como estou? Perguntou Isadora, girando com leveza, exibindo um vestido azul que sua mãe lhe dera de presente. Está linda, respondeu Helena, ajustando o colar no pescoço da filha. Leandro se aproximou, segurando uma pequena caixa de veludo. Tem algo que gostaria de te entregar, disse, com um sorriso gentil. Isadora abriu a caixa. Dentro havia um anel. Não era idêntico aos antigos, mas possuía o mesmo design, ouro rosa, um topázio azul e pequenas pedras de luz ao redor. Mandei fazer especialmente para você. É da nossa tradição familiar, mas único, só seu. Isadora se emocionou. As lágrimas escorreram antes mesmo que ela percebesse. Obrigada, pai, disse ela, pela primeira vez o chamando assim. Leandro não conseguiu conter as próprias lágrimas. Eu te amo, minha filha. Helena os abraçou com força. Eu achei que nunca veria esse dia. Naquela noite, enquanto jantavam sob as estrelas, Isadora levantou a taça de espumante para fazer um brinde. Há 6 meses, eu acreditava ser órfã de pai. Hoje tenho 2 pilares ao meu lado. Não tem sido fácil. Ainda estamos aprendendo a ser pais e filha, a lidar com os anos perdidos, mas descobri que as melhores famílias não são as que nascem perfeitas, e sim as que escolhem se construir. Leandro levantou sua taça. Um brinde à segunda chance. Helena ergueu a dela. Ao amor que resiste ao tempo. Isadora sorriu. E às famílias que se encontram quando menos esperam. 3 anos depois, em uma cerimônia pequena e comovente, Leandro e Helena casaram-se novamente. Isadora foi a madrinha de honra e a responsável por conduzir a mãe até o altar. A emoção da cerimônia foi indescritível. Lágrimas, sorrisos e uma paz silenciosa que selava um ciclo de recomeço. Após o casamento, Leandro decidiu doar a maior parte de sua rede de hotéis a uma fundação de ajuda a famílias separadas, mantida por ele e gerida por Helena. A dor do passado foi transformada em missão. Isadora concluiu a faculdade com distinção e assumiu a direção de um dos hotéis restantes da família. Era respeitada, competente, admirada por sua gentileza, herdada da mãe e pela mente estratégica, claramente
do pai. Numa noite tranquila, os três jantavam na varanda da nova casa nos arredores de Lisboa. Entre taças e risos, Isadora disse: Sabe o que é mais louco em tudo isso? "O quê?" perguntaram Leandro e Helena ao mesmo tempo. Que tudo começou por causa de um anel. Se eu não tivesse notado aquela joia naquela noite, talvez nunca nos reencontrássemos. Leandro segurou a mão da filha e a da esposa. O destino tem suas formas silenciosas de juntar o que foi separado. Está todos dando seu ralôs para o manindo que foi separado. Helena sorriu. Às vezes, as coisas mais valiosas aparecem quando a gente para de procurar. E às vezes, completou Isadora, os finais felizes chegam exatamente quando a gente já tinha desistido deles. Naquela noite, Leandro olhou o anel em sua mão. Depois olhou os anéis nas mãos de Helena e Isadora. 3 anéis, 3 vidas separadas pelo tempo, pelo medo e pelo silêncio, mas reunidas novamente pelo amor. Essa história mostrou que o verdadeiro amor é capaz de resistir às décadas, que mesmo as mentiras mais dolorosas podem ter nascido do instinto de proteger e que sim, milagres acontecem. Às vezes na forma de um anel, outras vezes no simples gesto de olhar alguém nos olhos e dizer: "Eu nunca deixei de te amar."